Deixa eu te falar algumas coisas sobre chamado. Até quando você vai fugir do seu chamado? Até quando você não vai tomar uma posição diante de Deus para ser realmente usado por Deus e cumprir aquilo que o Senhor chamou para você fazer na terra? Existem na Bíblia algumas pessoas que Deus deu a elas um ministério, um chamado tão poderoso que nem antes nem depois houveram igual. E essas pessoas cumpriram o seu chamado de uma forma completamente correta, sabe? Tem Elias, o profeta Elias, Eliseu, pessoas que receberam um chamado poderoso de Deus e que realmente não se deixaram desviar para nenhum lado. O diabo, mesmo tentando, não se deixaram levar e realmente cumpriram o seu chamado. Elias, Eliseu, Samuel, João Batista, apóstolo Paulo. Mas por outro lado, houveram pessoas que, mesmo tendo um chamado muito grande, cederam à tentação, se deixaram levar. Sansão, não existiu um homem tão forte como Sansão, nem antes, nem depois. Os feitos dele foram terríveis, né? Um homem só, com a força do seu braço, numa guerra, mata 1000 homens. Carregar os portões de bronze de uma cidade. Não houve ninguém como Sansão. Mas mesmo assim, ao longo da sua vida, ele se deixou levar. Dalila foi só a ponta do iceberg, né? Sansão saía com prostitutas muitas vezes e cometeu muitos erros. Salomão não houve tão sábio, se deixou levar pelas mulheres. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo não quer que você cumpra o seu chamado. Ele vai te tentar antes do chamado começar, durante todo o percurso. Ele sempre vai querer que você caia, que você desvie, que você não cumpra aquilo que Deus planejou para a sua vida. Tem gente que fala assim, mas eu não sei qual que é o meu chamado. Efésios 2 fala que Deus já preparou de antemão as obras que Ele queria que nós andássemos nela. Então assim, todas as obras que você tem que realizar, Deus já preparou de antemão. Você foi chamado para executar aquelas obras. E você já tem um galardão preparado por Deus para aquelas obras. Olha lá o que Jesus fala quando ele está falando ali sobre o tribunal de Cristo, o tribunal das nações, né? Quando ele chama as ovelhas e separa elas para o lado direito. Ele fala assim, recebei o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Deixa eu te falar, o galardão que Deus tem para te dar já foi preparado. O seu galardão, a sua recompensa já foi preparada antes da fundação do mundo, assim também como o seu chamado. Mas o diabo não quer que você cumpra esse chamado para você não receber esse galardão. Ele quer te atrapalhar. Olha o que ele fez com Salomão, com Sansão. Davi ali, era para Davi ter sido um dos maiores reis de Israel. Por que Davi foi cair com Betseba? Davi, né, antes dele ser ungido rei sobre todo Israel ali, no período em que ele fugia de Saul, ele se casou com 3 mulheres. E quando ele se tornou rei, ele tomou para si todas as mulheres que eram esposas de Saul. Ele herdou o harém de Saul. Então ele tinha muitas mulheres, muitas princesas, né? E o profeta Natan falou para ele, qualquer outra que você quisesse, você poderia ter. Por que você foi tomar a mulher de Urias e ainda tramou ali para o marido dela morrer? Para quê? Você vê que o diabo, quando traça para derrubar você, é numa situação tão besta. Então, toma uma posição na sua vida. Toma uma posição de você orar, jejuar, de você realmente buscar a palavra de Deus. Mas a carne é fraca, mas eu sou falho. Gente, não existe unção de santidade. Não existe. Não existe. Deus não vai derramar uma unção sobre você e a partir dali você vai ser santo. Não existe. Existe decisão e posicionamento. Daniel, diante do rei, falou, rei, eu não vou comer os seus manjares. Daniel podia morrer ali porque ele era um escravo, eunuco. Presta atenção. Daniel viu a sua cidade ser destruída, o seu povo ser levado escravo para a Babilônia.
Provavelmente seus pais morreram, ele foi castrado. E mesmo assim, diante de toda esta barbaridade, luta e situação, ele se posicionou quando o rei colocou diante dele ali os manjares do rei, que além de ser comidas impuras, né, como os animais impuros, eram também alimentos consagrados aos ídolos. Daniel falou: eu não vou comer, eu vou comer legumes e verduras, eu vou ficar melhor do que vocês, né? O meu aspecto físico, depois do tempo ali determinado, né? Ele não se contaminou com perigo de morte. Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que era Ananias, Misael e Azarias, os 3 jovens na fornalha de fogo. Olha o posicionamento. O rei falou: quem não se curvar diante da minha estátua, que é a mesma coisa que o anticristo vai fazer daqui a um pouquinho de tempo, né? Quem não se curvar perante a minha estátua, eu vou jogar na fornalha de fogo. O país inteiro se curvou, inclusive todos os que vieram escravos de Jerusalém, inclusive os judeus. Daniel não estava ali, mas aqueles 3 jovens não se curvaram. O rei falou: vamos fazer de novo, né, para ver se é isso mesmo. Fez de novo. O rei chamou eles e falou: vocês não vão se encurvar. Ele falou assim: ó, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará, mas se ele não quiser nos livrar, ainda assim tampouco nós nos curvaremos diante da sua estátua, com perigo de morte ali, né? Não se curvaram e foram jogados na fornalha de fogo, não recuaram. Olha o posicionamento daqueles 3. Então, não tinha uma unção sobre eles de santidade, não tinha, era um posicionamento. Então, até quando você vai ser esse crente fraco, chorão, que não se posiciona, que não vem diante de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu posso fazer? Eu quero naquele grande dia ouvir da sua voz: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Servo bom e fiel, você cumpriu com o seu chamado. Sabe, Jesus fala: vem para herdar por herança o reino, colocar uma coroa de ouro na sua cabeça. Eu não estou falando de salvação aqui, eu estou falando da glória do reino milenar, do galardão que Jesus prometeu àqueles que cumprem o seu chamado, que cumprem as obras. O apóstolo Paulo fala assim: guardei a carreira, fui fiel, cumpri com o meu chamado, e desde agora está guardado para mim a minha coroa de glória, que o Senhor dá a todo aquele que for fiel, né? Essa coroa de glória não é a salvação, é a coroa para reinar sobre as nações com Jesus no reino milenário, é o galardão. Então, toma um posicionamento hoje, agora: Senhor, eu quero cumprir o meu chamado, aquilo que o Senhor determinou antes da fundação do mundo. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar, eu vou cumprir aquilo que o Senhor determinou. Tá bom? Fica na paz.